de todos, né? Já somos 63 pessoas, mais as duas convidadas. Nós fizemos aqui com o professor João Macedo Coelho Filho, a professora Fernanda Coutinho, uma nova rodada do nosso ciclo de humanidades. Vocês já viram aí que nós vamos ter cinema, a literatura e o campo, né, da educação. Hoje é uma formulação da professora Esther Pilagrossi. A professora Esther Pilagrossi tem formação em matemática, no mestrado e doutorado em Sorbonne, em Paris. Ela fundou em 1970 e ainda hoje dirige o grupo de estudos sobre educação, metodologia de pesquisa e ação em Porto Alegre, chamado GEMPA. Em 1977, ela coordenou um projeto Prazer de Ler e Escrever de Verdade. Tem mais de 30 obras publicadas. Foi secretária de Educação da cidade de Porto Alegre de 1989 a 1992. Eu tenho a grata alegria de ter recebido das suas publicações, que eu gosto muito, A Festa Está Dentro de Nós. Então, tenho o maior carinho e o maior prazer de receber a professora Esther Pilagrossi, que me foi apresentada pela outra palestrante de hoje, né? Professora doutora Ana Cecília Silveira Lins Cupira, praticamente uma pernambucana radicada em São Paulo há mais de 30 anos, docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, foi coordenadora do ambulatório do Instituto da Criança da USP também, por mais de 2 décadas, é uma pediatra reconhecida no país inteiro, foi coordenadora da Atenção à Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, uma grande consultora aqui no Ceará, vem acompanhando e dando consultoria já há quase 20 anos no município de Sobral e agora no município de Fortaleza, nas questões relacionadas à mortalidade infantil e sobrevivência e saúde da criança. Então, um prazer enorme ter as duas, essa formulação. Aprender é formular hipóteses, ensinar é organizar provocações, foi sugerida pelas duas e eu tenho o maior prazer, então, de apresentá-las e passar a palavra para a professora Esther Pilagrossi iniciar, então, aí a sua exposição. Bom, em primeiro lugar, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Álvaro? Sim? Pode falar um pouco mais alto, tá? Acho que está todo mundo ouvindo. Legal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho o maior prazer de estar participando dessa transmissão ao vivo com o Álvaro e a Ana Cecília, que eu aprecio muito os dois, e sobretudo, porque é para falar para um outro público de alguma coisa que realmente constitui a minha vida, que é falar sobre aprendizagem. Eu tive a sorte de fazer esse doutorado em Paris com o professor Gerard Vergniaud, que é a pessoa hoje reconhecida no mundo como quem mais compreendeu como é que a gente... Ele construiu a teoria dos campos conceituais, que realmente é um achado, é uma coisa maravilhosa para a gente realmente poder ser professor, aquele professor feliz porque ensina. E a ideia de que a gente aprende perguntando e que compete ao professor provocar provocações para que o aluno se pergunte. Vejam bem, não é a gente que vai formular a pergunta, eu tenho que fazer provocações para que o próprio aluno se pergunte. E eu queria dizer isso, que eu associo, e como sei que Álvaro é alguém muito ligado com a literatura, eu escolhi para estar, digamos, de patrona dessa minha apresentação, Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, e especialmente o livro dela que se chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, e onde justamente a Clarice mostrava profundamente como viver é estar aprendendo e é estar se fazendo perguntas. Há um texto dela que eu até postei na semana passada, onde ela se define, ela faz uma pergunta, quem sou eu? E ela responde, eu sou uma pergunta, né?
Então, eu acho que tem tudo a ver com com essa nossa atividade hoje, e eu fico muito feliz de poder dividir com vocês algumas das muitas coisas que realmente tenho aprendido aí ao longo dos meus 84 aninhos, que eu digo que ainda sou uma jovem, porque vou viver 115, esse é o meu plano, né? E então, e sobretudo porque tem muita coisa para fazer, tem muito, sobretudo muito analfabeto ainda no Brasil, e nós precisamos chegar lá e mostrar como eles podem aprender. E aqui vem uma coisa fundamental, que é desfazer a internalização inadequada que as classes populares se fazem de que elas não podem aprender. Elas podem aprender, o problema é que a didática não está sendo adequada. E aqui eu entro numa coisa importantíssima, que é justamente a constatação de que quem é professor tem que ter dois conhecimentos. Um conhecimento é o conhecimento da disciplina da qual ele é professor. Se é médico, tem que conhecer medicina. Se é professor de matemática, tem que conhecer matemática. Mas, além disso, nós, professores, temos que conhecer como ensinar, porque a coisa mais extraordinária, justamente da teoria dos campos conceituais, é de que a lógica do processo de aprender não é a mesma da, do, do, da exposição científica dos conteúdos. Por exemplo, eu que trabalho muito na alfabetização, e mesmo em matemática, tive na minha tese essa confirmação. A alfabetização. A lógica do conteúdo da escrita é que, em português, com letras se forma sílabas, com sílabas se forma palavras, com palavras se forma frases, com frases se forma textos. Essa é a lógica do conteúdo. Então, e a lógica que preside, por exemplo, os métodos fônicos. Começa com A, E, I, O, U, que são os sons, A, E, I, O, U, e depois faz as sílabas, pá, pepi, papu. Essa é a lógica do conteúdo. Mas a lógica do processo psicológico da pessoa que aprende, eu tive essa constatação não só com crianças, eu tive a constatação com adultos, muitos adultos, em particular com 1.000 mulheres que nós alfabetizamos aqui em Porto Alegre, num projeto do, do tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas, quando começam a pensar sobre a escrita, elas pensam que se escreve com desenhos e que se lê nas imagens. Isso é realmente uma primeira abordagem. Das 1.000 mulheres, 200 mulheres escreviam com desenhos. Nós temos uma atividade que é uma aula entrevista em que a gente pede para as pessoas candidatas a se alfabetizarem que escrevam algumas palavras. Como muitas dessas mulheres eram faxineiras, trabalhavam na limpeza das casas, uma das palavras que elas usavam muito era vassoura. E nós pedimos a elas se escrevessem vassoura. Pois, pasmem, 200 mulheres desenharam vassoura pensando que estavam escrevendo. Então, vocês vejam que não tem nada a ver para essas pessoas começar com as letras, para elas é grego, elas não têm a menor ideia de que aquilo tem a ver com a escrita. E acontece que, como nós temos ainda 15 milhões de analfabetos adultos no Brasil, os filhos desses analfabetos, eles não tiveram em casa situações de aprendizagem, que é outra coisa fantástica da teoria dos campos conceituais, é mostrar que a gente aprende não porque o professor nos explica, por exemplo, essa ideia de que o professor dá aula, o professor dá matéria e o professor depois dá nota, né? Essa filantropia pedagógica é completamente falsa, não, ela não existe. De aprender. Álvaro, quanto tempo que eu tenho depois desse horror que demoramos tanto para que a gente começasse?
pode ficar. Tá, tu faz um sinalzinho para 5 minutos antes para eu saber que tem assunto de falta. Então, Tá bem. mas então, estou contando a vocês isso, o processo psicológico de aprender é bem diferente do processo lógico. Científicos já houve uma reviravolta, porque a primeira parte da aprendizagem não é uma aprendizagem discursiva, não é uma aprendizagem com palavras, é uma aprendizagem com ação operatória. É que eu não começo logo com uma explicação verbal. Eu começo agindo, eu preciso agir. Então, que vai aprender a escrever tem que escrever. Escrever do jeito que ele acha que é. E há tantas outras coisas interessantes para a gente abordar, é que eu começo a agir porque algum professor me diz que eu devo escrever, que eu já posso escrever do jeito que eu acho que é. E é quando a gente começa a expor aquilo que a gente está pensando e que está longe ainda de ser o que o conteúdo espera de nós. É aí que a gente aprende, né? Então, vejo bem, como é que alguém que quer ser médico e que quer ensinar medicina tem um longo processo pela frente, descobrir quais são as hipóteses que os médicos se fazem. Digo isso muito carinhosamente à Ana Cecília e ao Álvares, sobretudo a Ana Cecília, que tantas vezes dialogamos sobre como ensinar, né? Aquilo que está nos livros de medicina não corresponde ao processo que seus alunos vivem. Então, é preciso que haja uma pesquisa. E eu sei que eu quase sou uma voz que clama no deserto, porque até que a gente consiga fazer esse tipo de estudo, como é que as pessoas se aproximam daquilo que uma pediatra como a Ana Cecília espera dos residentes, dos alunos dela, que eles se apropriem daqueles conhecimentos que ela já elaborou, e aí eles vão fazer uma caminhada que é uma sequência ascendente de hipóteses, como essa hipótese das pessoas que se alfabetizam, de que a gente escreve desenhando o que a gente lê nas imagens. Mas eu não posso desprezar essa hipótese. E aqui eu quero lembrar Paulo Freire, muito amigo de Ana Cecília, meu também, né? Como ele percebeu que eu tenho que ir ao encontro daquilo que o aluno sabe. Eu não posso ignorar o conhecimento, que é um conhecimento parcial, que é um conhecimento incompleto, mas se eu não for ao encontro desse conhecimento dele, eu não faço com que ele avance. Por outro lado, uma coisa super importante é que o cérebro só registra o que emociona. Eu tenho que ir ao encontro do que o aluno está pensando, mas como o Paulo Freire fazia as palavras geradoras, aquelas que afetam o sujeito, aquelas que são significativas para o sujeito. Por exemplo, agora, nós do GEMPA elaboramos um caderno de atividades para os professores que estão trabalhando com os alunos online durante a pandemia, a partir de uma história a respeito do Covid-19. Se chama Dinomir contra o coronavírus. Temos o depoimento, e depois nós escolhemos dessa história um conjunto de palavras para que eles memorizem.
e temos a confirmação de que as primeiras palavras que eles memorizam são aquelas diretamente ligadas com a problemática realmente emocionante que nós estamos vivendo, de que é muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo, e o medo, e aí os cuidados que nós temos que ter, né? Então, eu queria dizer isso, se nós não formos ao encontro daquilo que está preocupando os nossos alunos, e através do que eles estão aprendendo, Sara Paim, que é como a Argentina fala espanhol, e ela disse, não enganchamos o que queremos ensinar naquilo que os alunos estão aprendendo, eles não vão aprender, porque aquilo que eles estão aprendendo na vida tem um significado quente para eles. Então, vejam bem, nós alfabetizamos o Patrick. O Patrick era um menino que estava há 3 anos na escola e não conhecia a letra E, né? E nós alfabetizamos em 5 semanas, num grupo. Outra coisa importante é que a aprendizagem é um fenômeno social. Tem tanta coisa interessante que eu poderia dividir com vocês, não é? Que eu aprendo junto com outras pessoas. Aprendo com o professor, aprendo com meus colegas, não é? E os colegas que sabem mais e que sabem até menos do que eu. Mas eu queria dizer que o Patrick, ele aprendeu por quê? Nós constituímos uma sala de aula. Nós achamos que o melhor para que a gente aprenda é em grupo, é socialmente. E outra coisa, como nós fazemos essa aula entrevista, que é essa aula individual com cada aluno, as nossas aulas podem ser com muitos alunos, 30 alunos, até 40 alunos, e a gente ensina bem, por quê? Porque a gente tem um contato individual com eles. Mas o Patrick veio para Porto Alegre, vinha para Porto Alegre, passava aqui alguns dias da semana, voltava para Santa Maria, ele é de Santa Maria, minha terra natal, e quando nós nos demos conta de que na sala de aula haviam algumas crianças que eram filhas de líderes do tráfico, né? Chefes de gangue. E então nós percebemos que a professora precisava trabalhar a problemática das drogas, porque era onde eles realmente tinham aprendido coisas. Nós pensávamos que eram alguns alunos. A professora se obstinava e dizia, mas eu não sei nada sobre drogas, eu não posso trabalhar com isso, porque o que eu vou ensinar para eles? Nós dizíamos, não, tu não vais ensinar sobre drogas, tu vais apenas fazer um vínculo daquilo que tu queres ensinar com aquilo que eles estão aprendendo no seu dia a dia. Por exemplo, como trapacear a polícia, como saber quando é que chegou a droga. Bom, a surpresa foi que quando ela usou o Dinomir, esse mesmo personagem que agora nós utilizamos para nosso caderno de atividades para durante a pandemia, ela disse que o Dinomir, que eles já conheciam, que é um dinossauro que se tornou um gigante amigo das crianças. É uma história alemã, mas que realmente é fascinante. As crianças se emocionam demais ao ouvir as histórias do Dinomir. Então, a Ângela, que era a professora dessas crianças, em particular do Patrick, ela fez como se o Dinomir estivesse escrevendo uma carta para eles, dizendo que o irmão estava sendo ameaçado pela polícia, porque ele vendia drogas e tal, e o que as crianças aconselhavam. E a grande surpresa da Ângela foi de que todos eles entendiam demais de droga, o tipo de droga, como é que se ingeria ou se picava com as drogas, o preço das drogas, as vinculações das gangues nas suas cidades, né? E aí, o que foi fantástico é que em 5 semanas o Patrick se alfabetizou. Mas por quê? Porque a Ângela teve coragem de ir ao encontro daquilo que ele aprendeu. E o Patrick também era bem entendido na problemática do tráfico e das drogas. Então, vejam bem, são princípios que revolucionam o ensino, porque normalmente os professores pensam que eles fazem uma programação que seria isenta de antropologia, isenta de
da cultura ou daquilo que está impressionando os alunos. Eu conto a vocês que lá em Canindé, uma vez eu fui, né? Nós orientávamos os professores num programa grande que nós fizemos para o Ministério da Educação, e eu cheguei em Canindé e soube como havia um trauma na cidade, porque um rapaz jovem, 17 anos, tinha sido assassinado, e esse rapaz era filho de um dos nossos alunos adultos que estavam se alfabetizando. Bom, depois eu fui fazer uma reunião com os professores para saber como estava indo o processo de ensinagem deles como alfabetizadores a partir da nossa proposta. E aí uma das professoras me contou que ela foi para a aula na véspera desse dia que eu estava fazendo a reunião, e que ela trabalhou, era dia da bandeira, 19 de novembro, parece, que era dia da bandeira, então ela trabalhou a bandeira brasileira, as cores da bandeira, o significado das cores e das formas, etc. Mas eu tinha sabido que o rapaz que tinha sido assassinado era filho de um dos alunos dessa professora. Aí eu disse: escuta uma coisa, mas o que aconteceu? O fulano estava na aula? Sim, ele estava na aula, sim. E tu não falaste nada sobre a morte do filho dele na aula? Eu disse: não, não falei, porque era dia da bandeira. Dia da bandeira eu tinha que trabalhar a bandeira, né? Eu disse: mas como que tu tinhas que trabalhar a bandeira se havia algo que estava realmente tocando fortemente, não só aquele pai, mas os outros também, porque a cidade toda estava perturbada com aquele assassinato. E vocês veem isso, quando então nós não enganchamos aquilo que os alunos estão vivendo com o que nós queremos ensinar-lhes. Vocês acham que eles iam aprender alguma coisa sobre a bandeira quando eles estavam realmente plenos de uma outra, de um outro tema, de um outro contexto semântico? Então, eu estou dividindo isso com vocês para mostrar como é preciso. Eu ainda ontem conversava com a Ana Cecília, ou anteontem, né? Ela mostrava como tem que ir ao encontro daquilo que os alunos estão sendo impressionados pela sua vida. Se eu não for aí ao encontro, e se o médico também não for ao encontro daquilo que os pacientes estão trazendo, trazendo dentro de si mesmo, numa consulta, a eficácia do tratamento provavelmente vai ser muito pequena, porque eu preciso realmente, como diz Sara Paim, eu preciso enganchar naquilo que os aprendentes estão nos trazendo. Mas aqui uma coisa importante que eu gostaria de também dividir com vocês é que a gente aprende com 3 tipos de interlocução. A aprendizagem é essencialmente social. Ela é essencialmente social por quê? Porque nós somos plurais. Cada um de nós é mais do que um, né? Luiz Fernando Veríssimo contava algo, num dos artigos aqui para os jornais que ele escreve, ele contava que quando ele era pequeno, ele sempre foi muito tímido, né? Hoje ele escreveu sobre bengaladas, né, no jornal. Mas desde pequeno é tímido, ele é muito quieto, sempre característico que o Luiz Fernando fala muito pouco. Mas quando ele era pequeno e que ele fazia uma travessura, alguém dizia: mas esse menino tem outro por dentro. Depois, quando ele cresceu, começou a namorar a mulher dele, a Lúcia, que é muito querida, e que logo ele começou a abraçá-la, né, as pessoas diziam: ele é tão tímido e agora está tão, né, saído, parece que tem outro por dentro. Aí ele conta que depois de adulto, ele foi a um psicanalista. Contou lá os seus problemas e o psicanalista começou a explicar para ele como é que era ir de ego, superego, e inconsciente, pré-consciente, inconsciente. De repente, o psicanalista viu que ele não entendia, não estava entendendo nada. Então, o psicanalista disse: eu vou resumir, eu vou fazer uma síntese para ti. Não, o importante é que tu tens um outro por dentro.
Aí ele disse que foi a prova científica de que ele tinha outro por dentro. Aí ele batizou o seu outro, né? E depois ele percebia como esse outro era diferente daquele que estava exteriormente no seu consciente. Quando era de noite, o outro queria ir para a balada e ele queria ficar lendo Agatha Christie. Quer dizer, e o Michel Foucault diz que a grande obra de arte de cada ser humano é viver bem com esse outro que nos habita. Quer dizer, nós somos mais de um, nós não somos um só, nós somos plurais. E, e você sabe que essa obra de arte vai nos ajudar, por exemplo, a nos defender de uma ameaça desse outro, que é o suicídio. O suicídio, o outro mata, nos mata, né? Porque por não poder, realmente, não sei, os japoneses têm outras ideias. Nós achamos que alguém se suicida porque está sofrendo. Os japoneses pensam diferente. Sobretudo no livro lá do Walter Hugo Mãe, a gente vê isso divinamente. Mas então, se nós somos plurais, então, vê bem, uma frase de Lacan é de que todo desejo é desejo do outro, mas é do outro, desse outro que, veja bem, Vallon, que foi um companheiro de Piaget, que era médico, mas que se apaixonou pela psicologia cognitiva, fazendo uma tese sobre a criança turbulenta. No fundo, a criança é hiperativa. Ao fazer a tese de doutorado, Vallon, sobre a criança turbulenta, ele se apaixonou pela psicologia cognitiva e se bandiou para essa área do conhecimento e foi um colega de Piaget. Foi o Vallon que ensinou a Lacan. Lacan foi aluno de Vallon no Collège de France e o Vallon que ensinou a Lacan que nós tínhamos esse outro. E Vallon chamava o nosso socius, em latim, que nós tínhamos um sócio, né? Que nos habitava, que depois Lacan chamou de outro com O maiúsculo. Então, Lacan disse todo o desejo é desejo do outro, mas é desse outro, com O maiúsculo, e Sarah Pain, parafraseando o Lacan, ela disse que todo conhecimento é conhecimento do outro. Isso aqui é fantástico para saber que o conhecimento ele é inconsciente. Nós não dominamos o nosso consciente. Aqui eu vou contar uma brincadeira que aconteceu. Não foi brincadeira, foi um evento que aconteceu quando eu estava fazendo a minha tese e os prazos se esgotando para terminar. 5 minutos Eu de passei. teste, lá em prazo, 5 minutos. Legal. Eu Ó, tinha, sim, eu tinha passado o dia inteiro tentando escrever e não conseguia escrever. Não conseguia. E, casualmente, o Pedrinho Guareschi, que é um psicólogo social que trabalhava conosco no GEMPA, me telefona. E ele tinha acabado de fazer a sua tese nos Estados Unidos. E aí eu perguntei, Pedrinho, estou o dia inteiro pensando em escrever e não consigo escrever. Ele me disse, tu tens alguma bebida forte em casa? Claro que tenho, cachaça, conhaque. Pois então pega um cálice e empina de chofre, assim, todo ele, né? E depois, naquele tempo não tinha computador, senta na mesa e tu vai escrever. Pois não é que funcionou. Ou seja, eu liberei o meu inconsciente, porque, sobretudo, a produção científica, ela não é consciente. A gente não manda nela, né? E a, e a aprendizagem também não é consciente. A aprendizagem se dá nesse outro que nos habita. E esse outro que nos habita, esse outro com O maiúsculo, ele se constitui a partir dos outros de fora, dos outros, dos grupos aos quais nós pertencemos. Então, uma das coisas importantes para que uma pessoa seja apta a aprender bastante é ter pertencido a muitos grupos e ter aprendido nesses grupos. Então, o nosso grupo inicial sempre é a família, mas acontece que há famílias que são grupo e há famílias que são só um aglomerado de pessoas, porque grupo é uma entidade que é mais do que a soma dos seus componentes. Por exemplo, eu gostava muito da minha escola, o Lavo Bilac, lá em Santa Maria. Então, eu tinha um tio meu que ficava muito bravo e dizia assim: vocês falam no Bilac como se ele fosse
realmente uma pessoa. E exatamente é isso. Quando um grupo, é importante que nós constituamos o grupo da nossa sala de aula e que esse grupo da nossa sala de aula seja mais do que a soma dos alunos. Quando eles falarem da nossa aula, aquilo tem consistência, porque é a constituição de um grupo. Agora, quando eu falar também da minha família, é que a família é mais do que a reunião da mãe, do pai, dos filhos, da avó, dos avós, dos tios, etc. A família é uma entidade, é o novo ente social, né? E aí, para a aprendizagem acontecer, eu preciso participar desse grupo que se constitui ou na escola, ou na universidade, e para esse grupo se constituir como realmente com essa riqueza, uma das coisas que nós fazemos é dividir o grande grupo da turma em pequenos grupos, que a gente chama de grupos áulicos, e a partir de uma manifestação afetiva de voto, os alunos votam em quem eles querem que seja líder. E aí os mais votados é que vão escolher os seus colegas para fazer parte do seu grupo. É uma atividade central para nós, e o fato de ser votado é muito importante para constituir o grupo da sala de aula. Então, gente, eu acho que eu coloquei para vocês algumas essencialidades. Em primeiro lugar, que aprender não é igual a seguir a lógica dos conteúdos. A lógica da aprendizagem é outra, e ela é antropológica, ela é cultural, ela vem a partir daquilo que realmente tem importância afetiva para os alunos. E, por outro lado, então, eu tenho que ir ao encontro disso para que eu possa realmente ensinar. E mostrei também que eu não começo aprendendo direto com palavras, eu começo aprendendo com ações, com ações. E também que eu aprendo em grupo, que aprender é um fenômeno social e profundamente social. Gente, obrigada. Vamos agora ouvir a Ana Cecília. Professor Esther, muito obrigado. Eu queria registrar aqui a quantidade de participações, de fala aí, à medida que a senhora ia falando. Estou vendo aqui que a professora Ana Cecília Sucupira fez um lobby, muitos familiares estão presentes. Ela conseguiu trazer também um grande amigo nosso, né, professor Henrique Sá, que estará conosco, junto com o professor Dirceu Ribeiro, da Unicamp, que também está aqui discutindo o filme Sociedade dos Poetas Mortos, cujo tema também, né, certamente iluminará as questões educacionais. Então, antes de passar para a doutora Ana Cecília, eu queria dar um depoimento. Desde ontem à noite, eu recebi a notícia que o meu professor de mestrado faleceu, havia falecido, e realmente isso me deixou muito triste, porque eu pude testemunhar a presença de um verdadeiro mestre, né, na minha vida. Tive essa sorte. Posso até dizer que foi uma pessoa que, pela sua postura educacional, marcou a minha vida. Então, eu queria também dedicar a tudo que se possa falar de educação hoje aqui nessa nossa sessão de Humanidades Médicas, ao meu professor de mestrado, Francisco Marco Pito, da Universidade Federal de São Paulo. Então, eu queria passar a palavra a essa querida amiga desde 1985, né? Professora Ana Cecília Sucupira. Bom, Fábio, pode passar o slide. Tá. Não é agora, aguarda um pouquinho. Bom, já é boa tarde, né? Queria agradecer muito o convite desse meu amigo Álvaro, de tantos longos anos, como ele falou, né? Pode esperar esse slide, só um minuto, por favor. Por favor, tira o slide. Bom, então, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse encontro com a Esther Grossi, que é a minha mestra, né? E que desde 2003 que eu venho aprendendo com a Esther. Bom,
E aí eu começo dizendo o seguinte, retomando as questões que a Esther colocou, né, de aprender a formular hipótese, ensinar, propiciar que o aluno faça essas perguntas, eu pergunto como hoje as faculdades estão propiciando a formulação de hipóteses e perguntas pelos alunos. E aí eu me posiciono assim, eu tenho visto aulas na Faculdade de Medicina, onde o professor está lá lendo os slides, o PowerPoint que ele colocou, e os alunos estão calados. No final da aula, algumas poucas perguntas. É isso que a gente vê. E, olha, nas federais mais antigas e na USP, ainda temos aquelas salas de aula que são anfiteatros, como no século atrasado, século passado. Então, fica muito distante dos alunos. E quando a Esther fala que a gente aprende em grupos, às vezes, quando eu vou dar aula, como é que eu posso estar juntando esses alunos em grupo? É um num andar, o outro no outro, quer dizer, é muito difícil. Então, eu acho que também as visitas nas enfermarias. Às vezes, o número de alunos, por favor, pode apresentar o slide. O número de alunos por professor, por paciente é tão grande que eles não conseguem prestar atenção. Veja nesse slide aí, tem um que está com a cadernetinha, não pode ser um celular, porque não existia naquela época, e o outro está olhando para outra direção. Quer dizer, só quem está na frente é que está prestando atenção. Isso é uma cena que a gente vê muito nas visitas de enfermaria. Então, eu vou voltando a essa questão, como são feitas as provocações? E aí eu queria contar um exemplo, quando eu agora estamos suspensos, né, nessa pandemia, mas quando eu dava aula no terceiro ano, aula de semiologia, eu costumava fazer o seguinte, olha, gente, houve um assassinato da atendente de enfermagem no terceiro andar. Que perguntas vocês fariam para descobrir quem foi que matou? Gente, é difícil que esses alunos coloquem perguntas. É puxando a gancho de, bom, gente, você tem que perguntar quem era ela, o que estava fazendo, quem encontrou o corpo, como estava esse corpo, qual foi a arma do crime. Quer dizer, essas perguntas eu conseguia puxar gancho. E no final eu perguntava, eu dizia assim, agora vamos substituir essas perguntas por uma criança que apresentou uma crise convulsiva. Então, onde é que estava essa criança? Quem estava com ela, que eram as testemunhas? Havia motivos para você, para atender de ser assassinada? Havia motivos para essa crise convulsiva? Quer dizer, ela podia ter uma convulsão febril ou era epilética, não tomou a medicação. Quer dizer, todas essas perguntas nós conseguimos responder com essa situação. Uma criança que teve uma crise convulsiva. Aí eu pergunto, né? E esses alunos, por que não conseguem fazer as perguntas? São bons alunos, tiram boas notas nas provas e tudo. Apenas eles não aprenderam a fazer perguntas. Porque a gente não nasce sabendo fazer as coisas, é preciso aprender. Então, como ensinar que esses alunos possam fazer perguntas? Tá? E aí, eu volto, acho que falhou um pouco, Esther, quando você falou dos dois requisitos, que era conhecer o tema que você está ensinando e a didática. Estava sem som no momentinho. Então, a questão didática, né? Como é que nós viramos professores? Nós nos formamos como médicos e imediatamente vamos dar aula. Aliás, até mesmo um dia sem se formar, a gente já está dando aula. Que formação nós tivemos? Onde nós nos formamos professores? Né? Então, começamos a dar aula sem ter uma mínima noção do que é didática. E eu acho que é nesse ponto que a gente falha em despertar a curiosidade do aluno para que ele possa formular hipóteses. Tá? E voltando a essa proposta que eu fiz nessa aula, o que eu neles a curiosidade e o raciocínio para a investigação. Porque você veja, a investigação clínica é muito semelhante a uma investigação policial. Nós partimos de hipóteses a partir de indícios, né?
Veja, se eu posso perguntar, uma criança com diarreia tem sangue nas fezes? Não. Então eu afasto todas as hipóteses de diagnóstico de diarreia que evoluem com diarreia sanguinosa. Mas não, é difícil porque eles não aprenderam a trabalhar desse jeito, né? E olha, a gente quando utiliza o raciocínio clínico, normalmente a gente usa o método indiciário. Nós vamos pegando pequenos indícios, pequenas coisas que o paciente fala, ou algum sinal que ele apresenta, para construir as hipóteses diagnósticas, né? Hoje, o que acontece? Esse método está sendo substituído por imagens. A semana passada, eu discuti num caso com os residentes, eu perguntei, eu falei, olha, a mãe chega aqui com uma queixa de que a criança tem 10 meses e não sustenta as pernas. Imediatamente, uma residente fala, né? Vamos pedir imagens. Eu digo, mas você não perguntou nada sobre a queixa, sobre a história, não fez o exame físico, como é que você já vai pedindo imagem? E, no fim, era uma história de que o pai da criança também, a gente acabou descobrindo que o pai da criança também tinha esse problema e que foi resolvido com exercício. Quer dizer, não se valoriza essa informação. Então, como que você pode construir diagnóstico mais amplo se a gente não vai nesse método, nesse raciocínio? Aliás, tem um texto muito interessante que eu recomendo, chama-se O Crime Imperfeito, Paixão e Morte de um Paradigma Clínico. Onde ele fala, Marcos 12, que ele fala o seguinte, que a gente trabalha com método indiciário. Você vê, ele cita um caso de um pintor, de um crítico de arte na Idade Média, ou antes até, que ele dizia o seguinte, os pintores não escrevem sobre as obras de arte. Tá? Então, que para você saber se aquele quadro era dele, era interessante você ver pequenos indícios, como é que ele pinta os dedos da mão, o lobo da orelha, aí você consegue chegar lá. Ele ainda fala do Conan Doyle, que é um médico, né, e que usa o método indiciário até chegar em Freud. E, no fim, ele fala assim, tudo isso foi morto pelo paradigma da imagem. Só que é um crime imperfeito, porque as pessoas são diferentes, a imagem não retrata as pessoas. Tá? Então, esse aumento da tecnologia, né, é que está realmente modificando todo esse processo de ensino. E aí eu queria falar de um autor que, em 1981, ele fala da desumanização das escolas médicas. Então, ele fala o seguinte, que os alunos têm um score nas medidas de empatia muito melhores antes de começar o internato do que depois. Quer dizer, e eles faziam, por exemplo, experiências assim, como os estudantes conseguiam transmitir, pela entonação da voz, alegria, tristeza, raiva, angústia, e como os outros conseguiam perceber isso. E perdido. Aliás, no início, os estudantes lidam com as pessoas. Depois é o fígado do leito tal, né? A gente vive hoje, isso eu vejo lá no hospital. Bom, então esse aumento com a tecnologia, né? O Gênesis fala que separa e deixa de lado a anamnese, o exame físico, a história clínica, e que está separando o aspecto pessoal e humano tá? Bom, e ele fala, esse autor fala uma coisa muito com os médicos, ocorra justamente no momento em que os médicos podem fazer
pela esse descontentamento se dá no acesso ao cuidado de saúde e na atenção que o médico dispensa. Então, ele cita, né, famílias, 60% faziam queixas na paciente. E o Castellet é interessante, porque ele encontrou o seguinte: 48% das famílias de alta renda reclamavam disso, e 37% das famílias de baixa renda. Na minha pesquisa eu pude observar que o que eles mais sentem é a falta de atenção. E é interessante como a atenção acaba compensando a competência do médico. Então, assim, ele não a paciente. Bom, aí eu paro aqui para dizer o seguinte: estas questões e na aquisição, essas questões que eu estou levantando. Exatamente as habilidades de comunicação. A gente tem inúmeros artigos falando sobre habilidades de comunicação. E aí, o que a gente vê? É o treinamento do professor para treinar os alunos, facilitador, para treinar os alunos em habilidade de comunicação. E aí existem vários modelos. Por favor, Fábio, coloque aí. Tá? Alguns são mais amplos, como o Calgary, né, que ele coloca as várias etapas do processo da consulta. Né? As explicitar o planejamento e encerrar, quer dizer, tem uma abertura. Esse é um mais geral, próximo. Mas tem outros que eu consegui ver que simplesmente listam as habilidades que o aluno deve ter. Bom, não está aparecendo aqui. As habilidades. O que menção olha, o que eles estão enxergando? Essa visão, do que eles enxergam, depende da visão de mundo do médico e como ele foi orientado, o que ele quer com esse olhar. Simplesmente dizer, estou olhando para você, tem muito mais coisa. E aí o que o Álvaro sempre comenta do livro da Esquivel, né, que é o olhar muitas coisas. Simplesmente no treinamento, ela tem que olhar para o paciente, olho no olho. Escuta atenta. O que se quer escutar? O que se... É uma coisa que eu vejo sempre é que o aluno decora aquele roteiro. Pode ir passando. O aluno decora o roteiro. Quando ele está sem o roteiro, ele fica perdido. E aí começa a gente pergunta, olha, um exemplo. Eu estava dando aula, você tem febre? E a mãe respondia, não, não tem febre. Bom, e quando no final eu fui agradecer a mãe pela participação, porque ele perguntava as coisas várias vezes e eu respondia, será que ele não escuta bem? Dizer, olha como é. E ela respondia todas as vezes. Nunca ela falou assim, mas o senhor já perguntou, eu já disse isso.
Não. Entendeu? Então, veja, a maioria das problemas de habilidade de comunicação, aí vocês estão vendo, né? Uns avançam mais, querendo saber o principal problema do paciente e tal. Bom, o que eu acho é que, assim, é preciso... Todas essas perguntas já estão feitas. Quer dizer, não é o aluno que formula o que ele vai pegar, o que ele vai perguntar. Por exemplo, eu falo para meus alunos, vocês estão na pediatria, você tem que... A queixa tem que se transformar numa história. Aí eu tenho que conhecer a criança. Que perguntas vocês vão fazer para conhecer a criança? Desde o passado até agora. Conhecer a família, conhecer as condições sociais dessa família e conhecer o ambiente. Aí eu posso, então, me centrar na questão da patologia. Então, assim, o que a gente vê é que a comunicação efetiva, ela requer uma compreensão profunda da estrutura da entrevista médica. Então, olha, quando às vezes o aluno chega lá no ambulatório e pega a ficha e tem uma série de perguntas. Se ele não entender para que servem aquelas perguntas, a residente perguntou, o aluno, aliás, é preciso perguntar tudo isso? E eu falei para ela assim, o que você dispensaria? Quer dizer, é não compreender. Então, não dá para dar as perguntas sem a gente ver o que a gente quer com aquelas perguntas. Né? Porque, veja bem, um exemplo que eu vi que eu acho incrível, na minha pesquisa de mestrado. Chega uma mãe com uma criança muito desidratada. E o médico vai dando uma bronca nela. Como é que a senhora chega aqui com essa criança desse jeito? Ela, humilhada, né? Fica quieta. Depois ela falou para a atendente. Olha, eu não pude vir antes, eu não tinha dinheiro. A mãe tem 5 filhos. E não tinha quem deixar as outras crianças. Agora que a vizinha me ajudou, eu vim. Quer dizer, veja como a gente se dirige, como o médico se dirige para a população pobre. Não pergunta, por que a senhora não trouxe antes? Não precisa essa pergunta, porque há um preconceito de que o pobre é negligente com a saúde. Não adianta perguntar, eu já sei, não trouxe porque é negligente, porque não cuida bem. Então, essas coisas, né, vão mostrando para a gente essa diferença de como o médico se relaciona com o paciente, de como é essa conversa, esse diálogo. E aí a gente entra numa coisa que é muito importante, né, na relação médico-paciente, e que ela depende muito das características da clientela. Né? É uma relação profissional, mas que vai depender de quem é esse paciente que eu estou atendendo. Veja, as diferenças sociais, culturais e linguísticas, elas dificultam essa relação, mas não impedem. É preciso que a gente reconheça essa diferença, não é? E veja a distância dos nossos discursos para tentar entender como o paciente está, o que ela está me dizendo. E a questão dessas diferenças linguísticas não são diferenças de palavras, são diferenças semânticas, do valor das palavras. Veja bem, a gente aprende na faculdade que não é para falar obra. Que a gente tem essa distância entre os discursos. Então, pode passar, por favor. Bom, então, assim, aí queria entrar, né? Coisa mais importante na nossa, nessa relação com o paciente, o compromisso com ele, a empatia. O seguinte, entender o paciente, entender. Ana, tá falhando, Ana. Então, uma relação médica com o paciente falhando.
Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Agora está ótimo. Melhorou? Olha, aí não, o slide está mostrando que existem esquemas mais amplos, né? Aliás, como está aparecendo isso agora, eu vou voltar e dizer o seguinte. Olha. Isso aí. Acho que ela se bloqueou, né? Ah, então eu vou desbloquear. Não, está bloqueado. Agora tá não. Bom, tá voltando. Você tá voltando. Tá. Pode falar que você vai aparecer. Pode continuar. Tá bom, tá bom. Bom, por exemplo, eu estava falando em Botucatu, a Faculdade de Medicina trabalha com o modelo da problematização. Então, assim, é até interessante, porque ele não chama facilitador, como o Paulo Freire, desse modelo problematizador, ele considera o professor, só que é um professor maiúsculo e que trabalha problematizando. E eu estava conversando com a Eliana Cirino, que ela me disse, olha, a gente trabalha esse modelo da problematização, mas quando o aluno vai para as especialidades, aí muda. Porque mesmo nas faculdades onde é o PBL, isso não é homogêneo. Eu conversei com o Henrique há pouco tempo, também não é homogêneo. Tem uns que aderem, outros que não aderem. Então, vai depender muito de como esse aluno sobrevive a essas diferenças. E a Eliana me contando que tem um amigo dela, um aluno que ficou muito que foi para outra faculdade. E ele simplesmente falou para ela, eu preciso me matar para sobreviver. Eu acho essa frase muito pesada. Porque, veja, ele precisa se enquadrar naquilo que a faculdade espera dele, matar tudo que ele aprendeu antes para sobreviver, senão ele vai ser excluído daquele meio onde ele está. Isso é uma coisa muito séria. Né? E aí, diante dessas qualidades, aí eu volto agora, né? A questão do respeito, do compromisso, da empatia e das emoções. Como o médico percebe e entende as emoções do paciente? Ele tem que controlar as emoções dele, mas ele tem que entender essas emoções do paciente. E aí é que essa relação médico-paciente ou profissional coletiva. E aí entra muito que o médico devia estudar sociologia, antropologia, para entender os diferentes discursos, as diferenças linguísticas que o paciente apresenta. E aí eu acho que assim, a gente pode entrar num outro capítulo, porque eu queria caminhar assim, dessa questão de que nós temos métodos muito tradicionais de ensino, nós não temos uma didática efetiva, nós trabalhamos aí passamos para as estratégias de habilidade de comunicação, que são muito positivistas, mecanicistas, como já perguntas prontas, com algumas exceções dessas faculdades que trabalham com PBL. Diferencial, que é exatamente o motivo desse curso, que o Álvaro, dessas sessões que o Álvaro está trazendo, que é o ensino das humanidades Ana médicas. Cecília, você precisa acionar a sua câmera. A gente está ouvindo você bem, mas você saiu da câmera. Estou ouvindo, eu me botei aí, não sei se eu vou aparecer. Pronto, agora chegou. Pode continuar. Agora onde eu estava, né? Bom, 5 minutinhos? Eu estava introduzindo a questão das humanidades nos cursos de literatura. Não é nova, tá? Veja bem, desde 1972, que foi criado, é o que eu li, né? Um primeiro curso de literatura e humanidades na Pensilvânia, nos Estados Unidos.
E é dito que, desde lá para cá, até agora, pelo menos um terço das faculdades de medicina nos Estados Unidos tem essa matéria. Agora, o curioso é que essas matérias são sempre marginais. O Álvaro tem uma disciplina de humanidade que é optativa. São sempre marginais. Não se coloca ela no centro, porque, veja, o que se pretende com o ensino da literatura e das humanidades não é possível se alcançar no método biomédico de ensino. Então, é preciso ter essas disciplinas. E eu gostaria de dizer, né? Por exemplo, a complementação das habilidades clínicas, dessas habilidades de comunicação, quando você coloca o aluno para ler textos que falam dessa relação do médico com o paciente. Então, melhora a história clínica, a competência dos profissionais. Tá? Segundo, melhora essa habilidade de comunicação. A linguagem melhora. Tá? Então, aumenta também a capacidade do médico para ouvir, para escutar e para observar. Veja, tem livros fantásticos. A morte do Ivan Illich mostra toda essa relação do profissional de saúde com ele. E como é muito interessante ler, e todo aluno precisava ler esse livro. Veja bem, conhecer as enfermidades sobre outro ponto de vista. E aí nós estamos fazendo um curso, eu e Álvaro, né, que a gente teve que ler a Susan Sontag sobre como é a questão da tuberculose, as metáforas da tuberculose, as metáforas da AIDS, do HIV. Então, são leituras que permitem que a gente veja as doenças sob outro ponto de vista e passe a entender melhor o paciente que sofre daquela doença. Outro ponto importante, as autobiografias, médicos, a narrativa de médicos que sofreram doenças. E aí é muito importante como a gente pode compreender a vivência dessas doenças. Porque a gente aprende a questão da doença, a disease, mas a illness, que a gente pode traduzir a doença e o sofrimento. Alguns traduzem para a enfermidade, mas a doença e o sofrimento. Como é que a gente sofrimento? E aí tem uma coisa muito importante do método centrado no paciente, em que a primeira coisa é entender como o paciente está experimentando, vivenciando aquele sofrimento. Como esse sofrimento impacta também na família. Então, isso é uma coisa fundamental. E o método centrado no paciente fala isso muito bem, que vai falar da relação médico-paciente, vai falar de outros aspectos importantes. E nesses textos de narrativas autobiográficas de médicos que tiveram doenças, você pode ver isso aí também. Depois, olha, uma coisa também importante que a literatura fornece, como a gente pode compreender as emoções que os pacientes têm diante da doença. Né? E com isso, a gente pode aumentar a nossa empatia com aquele que está sofrendo. Aumenta, muda, como a gente está vendo. Eu queria falar, se fosse passar essa imagem, que eu já estou terminando, mas eu queria. Eu acho que, por meio da literatura, a gente pode também aumentar a desses médicos, tá? Esse profissionalismo que diz respeito à ética, à sensibilidade cultural, quer dizer, são aspectos que formam o médico, além da honestidade, da probidade, tudo isso. Mas como esse médico vai se constituir como a gente possa fazer. Quer dizer, para finalizar, eu acredito que nós precisamos ter mais conhecimento sobre a didática, de
como incitar esses alunos à curiosidade, ao raciocínio clínico, a fazerem perguntas e não darmos as perguntas próprias desses roteiros de habilidade de comunicação. Tá? E eu peguei algumas frases aqui que eu acho bem importantes para a gente terminar. Primeiro, a medicina baseada em provas e a medicina humanitária baseada em narrativas e valores devem ir necessária e eficazmente juntas. Quer dizer, não é uma posição de uma com outra. Próximo, por favor. Demora um pouquinho, né? Bom, vamos esperar. Ai. Bom, são frases que falam sobre a importância da literatura. Então, por exemplo, o Fernandes diz, além de saber que enfermidade tem o paciente, é necessário conhecer quem tem essa enfermidade, conhecer essa pessoa que está trazendo esse sofrimento. Próximo. Essa é mais precisa, não dá, né? Acabando. Bom, tem que esperar um pouco. Tem que mandar para... Aí tem essa pergunta que eu vi em vários textos sobre se a literatura ajuda a ser melhores médicos. Veja bem, todos os estudos que tentaram avaliar os efeitos da inclusão da literatura no ensino médico não foram conclusivos, porque depende do projeto, qual é a proposta da faculdade, como foi avaliado, o que é um sucesso, como definir o sucesso, como avaliar esse sucesso. Então, é uma questão muito difícil. Mas William Osler, que é um clínico famoso, para ele não cabe dúvida do efeito benéfico que a leitura das obras literárias tem na atividade do médico. E aí eu vou passar, são só mais 2 últimos para encerrar. Só um minutinho, porque demora de um para outro, né? Mas só falta esse outro e aí. Deseja, no final, que os estudantes considerem os pacientes como pessoas que adoecem e não como meros casos. Eu acho que recuperar o doente, o paciente, como alguém igual a nós, que sofre e que vem em busca de uma ajuda. Tem um autor que ele fala assim, o paciente vem buscar mais do que o diagnóstico, é calor humano, é compreensão das preocupações que ele traz. E ele sai muito frustrado, na maioria das vezes, porque não consegue isso. Então, eu acho que a Esther colocou uma coisa importante. O cérebro só registra o que emociona. Que os alunos vivenciem essas emoções. E a literatura nos traz muitos exemplos disso. E, finalmente, o último slide. Então, é assim, nós precisamos de forte carga, aprendizagem, de forte carga de leitura, para que a gente tenha bom. Eu termino com essa frase. Entre 2 cirurgiões competentes, procure que ele opere aquele que tenha lido o checkpoint. Ela é médica. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora Esther. Nós aí podemos usar mais os 10 minutos, né? E não só para convidar todos a semana que vem, foi muito bem colocado aí, Fábio, muito obrigado. Rodolfo Teófilo, A Fome e o Amor nos Tempos da Varíola.
com duas professoras nossas aqui da Universidade Federal do Ceará, a professora doutora Carla Patrícia Martins, do Departamento de Psicologia, a professora doutora Xênia Rios, da História. Então, sintam-se todos convidados. Bom, vamos abrir aqui, nós vimos vários comentários, eu queria abrir para que alguém quiser falar, tanto mandar alguma pergunta, alguma observação por escrito, como falando aqui ao microfone, mas eu queria ressaltar aqui a última fala das duas professoras, que a professora Fernanda Coutinho considera muito importante as reflexões das duas. A professora Fernanda Coutinho vem do campo da literatura. Em ambas, né, medicina e literatura, a pergunta como um elemento que ilumina a prática médica. A literatura, igualmente, se funda na interrogação. Daí as humanidades médicas precisarem ocupar um lugar não marginal nos currículos universitários da medicina. Então, né, há uma convergência em relação a isso. E eu queria abrir, eu posso ler, aqui apareceu também um aluno nosso do internato, Hugo Machado Diniz, muito ligado às questões humanísticas, e diz: adorei essa provocação da professora Cecília. Ele estava numa aula, que chegou já depois que a professora Esther já tinha falado. Como ensinar a ver os nossos pacientes como pessoas doentes e não apenas como casos. Somos formados desde o primórdio da graduação a tratar cartesianamente e cientificamente os pacientes, sendo nos ensinados que, se não fizermos assim, não seremos capazes de oferecer propedêutica eficaz, o que é uma grande falácia. A Mariana Miquila está falando também, querida aluna do nosso internato, ligada também desde cedo, né, às questões que ultrapassam a dimensão técnico-científica da nossa profissão. Ela dá boa tarde, a professora Maximília. Ela disse que está no 6º ano, vivencia muito a que se referiu à professora Maximília e todas as duas palestrantes. Acredito que uma das saídas seja discutir com esses que não são tão abertos a discutir humanidades, acreditando que a técnica dará conta. É trazer à luz da discussão os estudos que temos até hoje, que discutem o tema. Ela disse que eu presenteei ela com um livro chamado Humanidades e Humanização em Saúde, que é a tese de doutoramento da Isabel Rios, em coautoria com a professora Líria Schreiber, que discute sobre o ensino das humanidades, não assumindo esta como uma competência inata. A psicanalista Maria José Andrade de Souza, uma grande amiga, disse que foi um belo presente esta manhã e agradece às duas professoras pelas ricas apresentações. A professora Malu Bose vai estar aqui falando sobre exatamente, Ana Cecília, sobre o cuidar, né, como categoria central, e uma reflexão que a professora das Ciências Humanas aqui na nossa faculdade vem fazendo. Gostou muito da sessão e parabeniza. Sônia Aguiar também gostou muito. A Liliane disse que o cérebro dela não vai esquecer, pois essas falas tocaram o coração dela. Muito bem, Liliane. Alguém, então, acho que a gente pode... A Olivia Bessa, uma querida amiga, muito ligada também ao campo da educação médica e ao campo das humanidades, parabeniza as duas professoras e a minha apenas pela amizade, que eu sou querido amigo. Múltiplos usuários estão digitando. Enquanto eles digitam, eu acho que ia partir para uma fala final de vocês duas aí, mais uns 5 minutinhos, e se tiver mais alguma questão, o professor Luiz Roberto, não está com sobrenome, mas eu imagino que é o nosso diretor do nosso núcleo, no TEDx, nosso núcleo de tecnologias. A Rosabelle Cidrin, que foi uma querida amiga da neonatologia, já aposentada, disse que a gente deve convidar o corpo decente, a gente tem convidado
talvez o período não ajude, mas a disseminação em toda a faculdade. A professora de literatura, Maria Inês Pinheiro Cardoso, literatura latino-americana, é a sua área de concentração também, uma professora fabulosa que nós temos na nossa universidade. Disse que foi um presente em nosso isolamento, a voz das professoras ainda ecoa mais profundamente. Luiz Silva Barros é economista de formação, mas é antropólogo. Agradece pela palestra, gostou muito. Como antropólogo e sociólogo, se sentiu lisonjeado. Ficou curioso a respeito da questão da empatia. Dizer, ele poderia se contra-argumentar que parte do sucesso médico, penso no caso do cirurgião, seria um desastre se apegar emotivamente ao paciente. O primeiro que perder nunca mais faria uma operação. Nesse caso, e em talvez outro, não seria o caso de um distanciamento, um elemento vital da saúde do médico? Bom, deixo como provocação. Mais uma vez agradeço. E eu vou ler a Lília e vocês começam a falar. A Lília agradece, diz que é um tema de extrema importância, pouco valorizado na prática, talvez dizer, no ensino, na prática médica, e como isso faz diferença no bom médico. Eu também acho que deveria ser, enfim, uma cadeira, né? A nossa linguagem é obrigatória na faculdade. Maria José Costa dos Santos agradece por essa manhã de muito aprendizado e faz uma pergunta central da nossa sociabilidade, da nossa cultura contemporânea. Como conviver bem com o nosso outro? Bom, muito bem. Então eu passo agora a palavra à professora Esté Pilagrossi, já agradecendo demais essa disponibilidade e, como muitos falaram aqui, essa forma melodiosa e profundamente empática de colocar questões tão profundas, né, sobre o processo de aprendizagem. Uma professora que vem pesquisando esse processo há perto de 60 anos, né, que mantém aí no auge dos seus 84 anos uma vitalidade surpreendente. Esse meu querido amigo João Macedo Coelho Filho, que é o diretor da nossa faculdade geriátrica, que não pôde estar presente por outras atividades, estivesse aqui, ia ter a oportunidade de ilustrar, né, para todos o que é o envelhecimento saudável e certamente falaria da vitalidade da mente, né, para falar dessa condição. Então, professor Esther, muito obrigado e a palavra está com a senhora. Precisa ligar o microfone. Bem que ele está ligado daqui, hein, Fábio? Fábio? O Expedito traz uma questão muito importante, que a medicina é uma arte também, né? E, consequentemente, há que ter uma sensibilidade para o exercício, né, dessa arte, dessa técnica. Esther, não. Está conseguindo? Fábio, tem alguma ajuda? Mesmo procedimento da outra vez, professor. Tem que clicar no íconezinho do microfone para ligar. Entendeu? Professora Ana Cecília, poderíamos começar então contigo, enquanto ela aciona. Ok, queria agradecer aí também essa generosidade de estar aqui nessa manhã com todos nós. Imagino que uma boa parte da nossa audiência deve ter ficado muito feliz pela simples oportunidade de revê-la e mais ainda pela
oportunidade de rever uma mente inquieta, trazer questões tão agudamente sensíveis, né? Então, todos nós agradecemos aí a sua inestimada colaboração. E aí eu te passo a palavra enquanto a Esther consegue sincronizar ali. Esther, você está me Está ouvindo? passando para mim? Só perguntar para ela se ela está nos ouvindo. Está ouvindo. Você precisa fazer o mesmo procedimento, apertar no botãozinho aí que libera o microfone. Eu vou passar para a Ana Cecília e enquanto você consegue. Tá bem? Ana Cecília. Bom, eu queria mais uma vez agradecer esse momento de ouvir a professora Esther. Eu queria comentar duas coisas, tá? Primeiro, do antropólogo, né, que a gente não pode se identificar consciente, porque senão você vai sofrer muito. Mas quando eu entendo a empatia, é a gente entender como o outro está se sentindo, se colocar no lugar do outro sem sair do seu lugar. Isso é importante. Tem que entender. Se eu estivesse na condição dele, né, que vai submeter uma cirurgia muito difícil, que pode ficar na mesa, como é que ele estaria sentindo? Como é que é essa minha conversa? Eu tive uma experiência dessa. Eu tive uma hidronefrose brutal por conta de um cálculo e fui no médico. Cheguei lá, o médico pegou meu raio-x e falou: precisa se operar. Você tem uma semana para se operar, senão você perde esse rim. Eu fiquei muda. Eu achava que ele, como meus amigos já tinham dito, bebe bastante água, que vai eliminar essa pedra. Jamais eu estaria pronta para ouvir aquilo. Eu saí de lá chorando, de raiva do médico. Entrei no elevador, ele entrou e falou: mas você não sabia disso? Porque eu sou médica, eu sou pessoa antes disso. Eu não estava preparada para isso. Aí eu fui no outro cirurgião, eu faço questão de dizer o nome, o Miguel Sruge. Ele disse que naquele tempo ele operava mulher, não mais, porque agora ele só opera próstata, câncer de bexiga. Então, ele entendeu a minha situação e me deu 2 semanas para eu beber toda a água do mundo para ver se a pedra saía. Quer dizer, isso é entender como eu estava me sentindo. Ele é um cirurgião. Né? Então, eu acho que isso, para mim, me colocar no lugar do outro, sem sair do meu lugar, eu me preservo também. E a outra coisa que eu queria colocar, o Expedito Roberto coloca, a medicina é uma arte, há que ter sensibilidade. Eu discordo, a medicina não é. A medicina é uma clínica que pode ser aprendida, mas que exige, por lidar com seres humanos, essa sensibilidade para entender o outro, para se relacionar com o outro. Então, a sensibilidade é fundamental para o médico. Essa competência cultural e de sensibilidade. Porque a técnica ele aprende mecanicamente, mas o que diferencia um médico do outro é essa sensibilidade. Por isso que eu disse no fim, vai se operar com alguém que leu Tchekov, porque tem que ter essa outra sensibilidade. Então é isso que eu queria reforçar. O professor Marcos Rabelo aqui faz uma observação importante, nosso grande professor da otorrinolaringologia. Ele diz que não existe técnica sem humanidade. A técnica é elaborada pelos homens e tem que estar a serviço de nossa humanidade. Bom, professora Esther Pilagrossi, consegue nos ouvir? Eu acho que ela não... Esther? Ela tão bem, né? Não sei se ela vai conseguir. Ela nos escuta, mas ela está com o microfone Liga desativado. para o telefone dela. Vou ligar de novo. Álvaro, liga para o fixo. Vou ligar de novo. Enquanto isso, eu estou lendo aqui que o Luiz, que havia feito a pergunta, gostou da resposta, agradece a Ana Cecília. O Hugo volta com: oi, Esther.